Tarde Nacional, com Miguelzinho Martins. A relação contratual entre cliente e advogado é considerada relação de consumo? Esta é a dúvida que vamos esclarecer agora no quadro A Vez do Consumidor com o professor Wander Garcia, advogado e procurador do município de São Paulo, professor de Direito Civil, Administrativo e Tutela dos Interesses Difusos e Coletivos. Professor Wander, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar falando conosco aqui no Tarde Nacional. Boa tarde. Boa tarde, eu é que agradeço. É um prazer estar com você, Miguelzinho. Professor, esta é a dúvida da nossa ouvinte Maristela Braz, de Taguatinga. Ela contratou um advogado, pagou os honorários e o profissional não ajuizou a ação. Ela pode reclamar junto ao PROCON, doutor? Pois é, está aí uma grande controvérsia, hein? Tem uma briga grande aqui no direito a respeito desse assunto. Tem alguns que entendem que essa relação cliente-advogado não é regida pelo Código do Consumidor. O Código não se aplica e sim, a lei que se aplica é o Estatuto da Advocacia. Bom, para quem entende dessa maneira, fica complicado buscar o PROCON, buscar a aplicação das leis de consumo, fica bem complicado. E, Miguelzinho, olha que interessante, o STJ, o Tribunal aí em Brasília, no começo, ele entendia que não era possível acionar o PROCON, acionar o Código do Consumidor para esse tipo de situação. Não é possível, até porque o advogado ele não oferece o seu serviço no mercado de consumo, o advogado não pode fazer muita propaganda, o advogado tem independência profissional, o advogado tem uma obrigação de meio, ele não tem que garantir o resultado, então não dá para aplicar a lei do consumidor para o advogado. Aí o STJ, né, isso foi em 2001, 2002, lá para o ano de 2005, passou a entender que não, o advogado se submete ao Código de Defesa do Consumidor, tem vários acordos aí dizendo que o advogado ele se submete sim. E agora, recentemente, mudou de novo. Né? Então agora, o que está acontecendo? O STJ ele voltou a entender que não se aplica a lei do consumidor para o advogado. O advogado tem uma situação muito peculiar, ele, como eu disse, né, ele tem independência profissional, é uma relação muito difícil, né, essa situação do advogado no dia a dia, nas causas que ele trabalha, não há garantia de que ele vai ganhar aquela causa, ele não pode fazer propaganda, como eu disse, então ele não oferece um serviço no mercado de consumo, daí porque não teria o consumidor. Então, respondendo objetivamente a pergunta, hoje, a situação que nós temos junto ao STJ é que não dá para aplicar a lei de consumo, o Código do Consumidor, da relação entre cliente e o advogado. O que gera muitas diferenças práticas, viu? Se pudesse aplicar o CDC, muita coisa diferente ia poder acontecer. Certo. Neste caso, doutor, então, o cliente deve reclamar diretamente na Justiça? Nesse caso, não se aplicando o Código do Consumidor, vai se aplicar a lei comum, no caso é o Estatuto da Advocacia, né, e também o Código Civil, e há duas providências básicas aí que podem ser tomadas. A primeira é procurar um outro advogado, ingressar com uma ação no judiciário, né, para verificar os danos aí que existiram, e a outra, dependendo da situação, né, do que aconteceu, cabe uma representação na OAB. Né? A OAB pode instaurar um processo disciplinar para investigar o que aconteceu, se tem alguma infração disciplinar desse advogado, e ele pode até ser punido, dependendo do que aconteceu exatamente no caso concreto. Doutor, assim como acontece na classe médica, é possível saber se o advogado é registrado na OAB antes de contratá-lo? Ah, com certeza, né? É possível. É até muito prudente que toda vez que a gente for contratar um advogado, que se verifique exatamente qual é a situação dele junto ao registro, no caso, junto à OAB. Então, cada estado tem a sua seccional e você, né, o cliente, deve entrar no site, é muito simples, né? Aí você vai entrar no site do seu estado, da sua região, no site da OAB, aí qualquer programa de busca aí já faz com que a gente encontre esse site, o site da OAB local, e lá você consegue procurar para ver a situação do advogado, se ele existe mesmo, né? Se ele está
com alguma pena que o impede de advogar, porque às vezes ele é até advogado, mas está suspenso, tem algum problema ali. Então é fundamental, né, que haja essa procura, essa investigação, isso em qualquer profissão, né? Eu também sou advogado, os advogados prestam um serviço fundamental, né? Todo mundo tem que ter direito à defesa, e o advogado é que vai ajudar nessa promoção da defesa, mas, né, a gente sabe que em qualquer área existem pessoas que às vezes não estão com tão boa intenção. Então é fundamental essa investigação. Agora, doutor, para ser advogado, ele necessariamente deve ser aprovado no exame de ordem? Pois é. Está aí uma profissão que é um pouco diferente das outras, né? A pessoa faz o curso de Direito, e muita gente faz curso de Direito hoje, tem muitos alunos aí no Brasil, junto com a administração, o que mais tem, né, interessado em fazer Direito, mas muita gente mesmo, viu, Magazinho, que faz aí o curso de Direito, mas ao final do curso, são 5 anos de curso, a pessoa, né, que concluiu o curso não pode advogar. Não pode advogar. Para que ela advogue, ela vai ter que fazer um exame, temos aí o exame da ordem, é um exame difícil. Quando eu fiz, já faz aí 15 anos, né, não era tão difícil assim. 90% das pessoas passavam nesse exame. Hoje não chega a 10%. É mesmo? Um exame difícil. 10%? Não chega nem 10% das pessoas que fazem o exame passam. E o detalhe é que essas pessoas que estão fazendo a cada vez são pessoas que já fizeram várias vezes e continuam não passando. Tem gente que faz esse exame 12 vezes, 13, e continua não passando, e às vezes desiste, às vezes continua, né? Então, não é fácil, não. Então, uma vez que a pessoa foi aprovada no exame da OAB, aí sim, ela vai poder advogar. Ela vai poder advogar tranquilamente, sem problema, respeitando as leis todas, né? Mas ela vai poder advogar. Professor, e preocupado com essa temática, com essa realidade, que poucos passam, como o senhor bem destacou, apenas 10%, o senhor redigiu aí, orientou e coordenou, melhor dizendo, um livro chamado Como Passar na OAB. Nos fale um pouco mais sobre essa obra. É verdade. A gente produziu uma obra, né? Eu sou professor também já há 10 anos, professor de faculdade de Direito, de pós-graduação, e também de cursos preparatórios para quem quer passar no exame da OAB, passar em concurso público e por aí vai. Eu fui percebendo que seria muito interessante, né, que o candidato, aquele que deseja ser advogado, ele estudasse, mas estudasse de uma maneira dinâmica, né? Estudasse trabalhando com as questões. É interessante, é muito lúdico, né, você estudar a partir de problemáticas, de questões, de cases, né, que a gente fala, de casos concretos. Então eu selecionei todas as provas da OAB que a CESP, que é de Brasília, né, organiza, a CESP, né, que ela organiza muito concurso no Brasil, ela que organiza o exame da OAB. Selecionei essas provas, classifiquei por disciplinas, temas e subtemas. Ficou bem legal o trabalho para que o advogado pudesse, para quem almeja, né, ser advogado, pudesse treinar bastante, para que conhecesse, né, cada vez mais aí os meandros do direito. Então eu fiz esse trabalho, o nome da obra é Como Passar na OAB, né, é um nome simpático assim, porque a ideia é essa mesmo, né? A pessoa tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ver casos concretos, tem que ver cases, e tá aí uma obra. Olha, Miguelzinho, estou feliz da vida porque hoje é uma obra que está líder aí no mercado. Eu estou percebendo aqui, já está na sua 4ª edição, professor. 4ª edição, em pouco tempo, olha, em 1 ano e pouco já está na 4ª edição a obra aí, viu? É uma obra da editora Foco. Mas quem tiver curiosidade, conhecer melhor essa obra, basta tentar no editora, www.editorafoco.com.br. Acho que vale a pena aí, quem tiver curiosidade, dar uma olhadinha lá para conhecer a obra. Certo, e além do Como Passar na OAB, também há outras obras, como passar em concursos jurídicos, como passar em concursos fiscais, seria uma série de obras nesse sentido. Isso, é isso aí. E espero que o ouvinte, né, que tenha vontade de ser advogado, que tenha vontade de prestar concurso. Aliás, Brasília é a capital dos concursos, né? É verdade. Que dê uma olhadinha lá no site, porque acho que vale a pena. Concurso é muito bacana, né? Concurso é uma coisa fantástica. A gente ajuda a fazer o bem. Eu fiz concurso, além de advogado, eu sou procurador do município de São Paulo, e a gente faz o bem para as pessoas. Quem é idealista deve fazer concurso também, né? Deve ser advogado e outras profissões muito bacanas que existem.
Maravilha. Tá, então foram as palavras do professor Wander Garcia, ele que é advogado, procurador do município de São Paulo, professor de Direito Civil, Administrativo e Tutela dos Interesses Difusos e Coletivos, um dos maiores especialistas em exame de ordem do país, também autor desta obra, Como Passar na OAB, que você pode conhecer um pouco mais no www.editorafoco.com.br. Professor Wander, muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde. Obrigado, Miguelzinho. Foi um prazer. Um abraço a todos.